Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, graças ao bom e glorioso Deus, estamos mais uma vez diante da presença do Senhor. Nós estaremos fazendo uma oração e em seguida vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa e logo em seguida estaremos estudando um pouco da lição da escola dominical deste segundo trimestre de 2020 e estaremos aqui para fazer segundo a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido, está nos dando saúde, nos protegendo e nos livrando, Senhor, de todo mal. Querido Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. E graças a Deus. Hino de número 1. Graça mandar, Ele nos dá fortaleza, e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, e plena paz concedido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Por amplamente teu gozo do poder, fonte de amor permanente, dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Aleluia! Glórias a Deus. Eu queria apresentar para os irmãos, nossos irmãos professores, este livro que eu adquiri ali na nossa sede, a Igreja Eleita. É um livro que ajuda os professores a ministrar a aula. E o primeiro professor da EDB, da nossa congregação, que enviar um oi, eu vou estar presenteando com este livro. Amém, irmão? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus querido e maravilhoso. Mais um trimestre que se inicia. Lição número 1, 5 de abril de 2020. Carta aos Efésios é o título da lição. Saudação aos destinatários. Glórias a Deus. Nós temos aqui o nosso pastor José Wellington dando uma saudação aqui, dizendo que é mais um trimestre que se inicia e com ele estudaremos uma das mais queridas cartas da Igreja de Cristo, a carta aos Efésios. Glórias a Deus. Nossa irmã Renata já ganhou o livro. O livro é seu, irmã Renata. Glórias a Deus.
Logo mais estarei fazendo uma dedicatória e, na primeira oportunidade, passarei as mãos da nossa professora da escola dominical e dá aula para as irmãs. Glórias a Deus. Deus abençoe. Irmão João Gabriel, que está assistindo. Irmã Renata Cassiano, também que está assistindo. Deus abençoe a vida de vocês. E, como eu estava dizendo, é mais um trimestre e com ele nós vamos estudar uma das mais belas cartas, né, da igreja, a igreja para Cristo, da igreja de Cristo, a carta aos Efésios, né? Da prisão, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a fim de que escrevesse uma epístola que serviria de orientação para as múltiplas necessidades da igreja. Glória. Escreve com o coração do pastor que ama as suas ovelhas. Dentre muitos pontos destacados na epístola, o que alegra a igreja de Cristo é saber que nele fomos eleitos para tão grande salvação. Uma salvação oferecida a todos quantos se arrependem e creem no Evangelho. Uma vez eleitos no Filho, estamos em Cristo, a cabeça da igreja. Glória a Deus. E como seu temos a incumbência de executar sua missão na terra, até o grande e glorioso dia da sua vinda. Amém. Glórias a Deus. Portanto, vivamos como a igreja que honre o seu dono e mostre Cristo Jesus, o Filho de Deus, ao mundo. Deus abençoe, irmão Eliseu Gonçalves. Deus abençoe a sua vida, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Continue abençoando a sua vida, para a glória do nome do Senhor. Miguelzinho também. Louvado seja o nome do Senhor. A carta aos Efésios, saudação aos destinatários. É o título da nossa lição que está aqui. Glórias a Deus. O áureo da nossa lição está no livro, na carta aos Efésios, capítulo 1 e versículo 2. E diz: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, em nome de Jesus. E a leitura bíblica em classe, meus irmãos, você se não tem a revista, você pode abrir aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler, leia comigo aí, você que está acompanhando. Efésios 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Glórias a Deus. Meu amado irmão, meu querido irmão, você que está acompanhando este ensinamento da palavra, a nossa EBD, da Escola Dominical, mais um trimestre se inicia, e com ele o grande desafio
de formar irmãos e irmãs no ensino das Sagradas Escrituras. Esse é um ministério glorioso e, por isso, devemos levá-lo adiante com muita seriedade. Temos a sacralidade, viu? Temos que levar o ensino, o ministério, esse ministério, ele é muito glorioso, viu? Esse ministério é muito glorioso, que é o ministério do ensino. E por isso nós devemos levá-lo adiante com muita seriedade, viu? Temor e sacralidade. Deus, ele conta conosco. Deus, ele conta comigo, ele conta com você. Ele conta com os professores da escola bíblica dominical. Deus, ele conta conosco para evangelizarmos enquanto ensinamos, viu? O assunto deste trimestre é a carta aos Efésios. Nela, estudaremos gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de nossos alunos. Nesta oportunidade, eu apresente o comentarista do trimestre, que é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus, Missão, Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Viu? Que o Senhor Jesus ilumine o seu ministério e lhe use com graça em sua classe. Viu? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus, ele é poderoso, ele é tremendo, é um Deus tremendo e poderoso. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, esta lição de número 1 do segundo trimestre, ela nos fala sobre a carta de Paulo aos Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Ela, aqui na introdução, nós vamos ler a introdução. A introdução diz assim: a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, nós vamos estudar os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse período, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. A leitura da introdução. Meus amados irmãos, esta carta aos Efésios, ela foi descrita como a coroa e clímax da teologia paulina. A teologia paulina. Também como a destilada essência da religião cristã. O mais autorizado e o mais consumado compêndio da nossa santa fé cristã. Glória a Jesus. Da Epístola aos Efésios, diz que ela é a expressão mais sublime, majestosa do Evangelho. Há personagens nos capítulos 1 e 3 em que o apóstolo Paulo, transportado para além de si mesmo, e se perde, se abandona numa explosão de louvor, adoração e ações de graça. Olha que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. A passagem no capítulo 1 e 3, em que o apóstolo Paulo, meus amados, ele é transportado para o além de si mesmo e se perde, se abandona numa explosão de louvor, viu? E adoração e ações de graça. Oh, glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O grande profeta e filósofo Coleridígeno disse de Efésios que era a mais divina composição humana e adicionava
abrange, em primeiro termo, aquelas doutrinas peculiares ao cristianismo e logo os preceitos comuns à religião natural. Efésios é, sem dúvida, uma carta que tem um lugar próprio na correspondência paulina. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 1 da nossa lição, diz que fala sobre a data e a autoria, né? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, né? Nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, Atos 13, 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Bem, irmão? Está conosco também, mandar uma saudação aqui para nossa irmã Larissa. Deus abençoe sua vida, irmã Larissa. Eu creio que você já está bem, né, de saúde. Que Deus esteja te abençoando. E glorifico a Deus pela sua vida e do seu esposo, irmão Emerson. Efésios, evidentemente, irmãos, foi escrita estando Paulo preso. Paulo estava preso, escreveu esta carta aos Efésios. Ele é indicado como autor, como nós vimos na saudação inicial. Ele se chama a si mesmo, Paulo se chama a si mesmo, prisioneiro de Cristo, capítulo 3, versículo 1, né? Detento no Senhor, que lhes roga, 4, versículo 1, em sua famosa frase, é um embaixador em cadeias. Glória a Deus. Paulo estava preso e muito perto de seu fim quando escreveu esta carta aos Efésios. Agora preso em Roma, Paulo escreve esta mensagem superna e envia ela por Tíquico, juntamente com as cartas de Filemão e aos Colossenses. Glórias ao nome do Senhor. É importante esclarecer, meus amados irmãos, que não houve uma mudança de nome, como aconteceu em outros casos. Por exemplo, Abraão passou a chamar Abraão, Jacó, Israel. Mas e o que a Bíblia diz a respeito da mudança de nome? É o seguinte: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, está em Atos 13, 9, ou seja, no versículo, o apóstolo é chamado de Saulo. Até este versículo. A partir de então, passa a ser chamado de Paulo. De fato, a Bíblia diz era que ele tinha dois nomes diferentes. Fato comum para um judeu, que também tinha cidadania romana, como era o caso de Paulo. Então, meus amados irmãos, o caso de Paulo, por ter dois nomes, é que ele também tinha a cidadania romana, viu? Que era o caso de Paulo. No subponto 2 do ponto 1, a assinatura apostólica, né? Nas 13 cartas de autoria de Paulo, você veja bem, 13 cartas de autoria de Paulo, né? Paulo, ele se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como a ressalva pela vontade de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Isto é, não escolhido por homens. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Nosso irmão Isaías Gomes, Deus abençoe sua vida, irmão Isaías. Louvado seja o teu nome. Paulo, irmão, ele começa a sua carta. Paulo começa a sua carta mencionando os únicos dois títulos de fama que possui.
era um apóstolo de Cristo, né? Nesta afirmação, tinha em mente 3 coisas. Presta atenção. Era um apóstolo de Cristo. Paulo começa a sua carta mencionando os únicos 2 títulos de fama que possui. Era um apóstolo de Cristo. Nesta afirmação, tinha em mente 3 coisas. Primeiro, significava que pertencia a Cristo. Sua vida não era sua própria, para dispor dela a seu gosto. Viu? Era possessão de Jesus Cristo. E devia vivê-la de acordo com o que Cristo exigia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Segundo, significava que tinha sido comissionado e enviado por Jesus Cristo. A palavra apóstolos vem do verbo apostelion, que significa despachar ou enviar. Podia usar-se, por exemplo, para um esquadro naval enviado a uma expedição, ou para um embaixador enviado por seu país nativo. Descreve-se ao que é enviado para desempenhar uma tarefa especial. O cristão se considera a si mesmo, nós nos consideramos a nós mesmos, durante toda a sua vida, como membro de uma força de trabalho de Cristo. Nós temos uma missão, a de servir Cristo no mundo. Presta atenção, nós temos uma missão de servir a Cristo no mundo, viu? Irmã Ângela Brito, Deus te abençoe sua família, sua mamãe, sua família, sua filha, Esther, seu neto, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E, finalmente, dá a entender que todo o poder que possuía era um poder delegado. O Sinédrio era a corte suprema dos judeus. Em matéria de religião, mantinha sua autoridade sobre cada judeu em todo o mundo. Quando o Sinédrio tinha chegado a uma decisão, entregava a um apóstolo, para que, por sua vez, este a transmitisse às pessoas interessadas e verificasse o seu cumprimento. Quando esse apóstolo partia, não o fazia simplesmente por autoridade e poder próprios. Estava respaldado e acreditado pela autoridade do Sinédrio a quem ele representava. O cristão, nós, irmãos, nós somos representantes de Cristo no mundo, mas não levamos a cabo esta tarefa por virtude e poder próprio. Viu? Conosco está a virtude e o poder de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu vou repetir. Nós somos representantes de Cristo no mundo. Somos representantes de Cristo no mundo, neste mundo. Mas nós não levamos a cabo esta tarefa por virtude e poder próprio nosso. Viu? Conosco está a virtude e o poder de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãzinha Campos, Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus Cristo. Segundo, Paulo continua dizendo que era apóstolo por vontade de Deus. Ao dizer isto, não há nenhum acento de vanglória, mas sim de pura admiração. Né? Paulo vivia no final de seus dias o assombro de que Deus tivesse eleito um homem como ele para esta tarefa. O cristão, nós, eu, você, nós, nunca devemos inflar-se, encher-se de vanglória pela tarefa que Deus nos encomendou. Viu? Nós não devemos nos encher, nos exaltar, nos enchermos de vanglória, porque Deus nos escolheu para nós fazermos essa tarefa. Antes de tudo, temos que nos sentir maravilhados
porque Deus nos tenha considerado digno de desempenhá-la. Aleluia! Glórias a Deus, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos nos sentir orgulhosos, viu? Maravilhados, porque Ele, o Todo-Poderoso, nos escolheu para desempenhar esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no subponto 3 do tópico 1, uma epístola da prisão. Uma epístola da prisão. Uma epístola da prisão. Foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus, o preso do Senhor, e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma epístola de prisão. As epístolas de prisão, irmã Gracília Rodrigues está conosco também. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Larissa, né? A família toda reunida, ouvindo a palavra. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus Cristo. A epístolas da prisão, irmãos, é um conjunto de cartas. É um conjunto de cartas paulinas, tradicionalmente associadas ao período em que Paulo esteve preso em Roma e em meados do primeiro século. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Em cada uma dessas 4 cartas é feita referência a estar em cadeias. Paulo, ele mesmo preso, mesmo trancado, sobre 4 paredes, né? Falamos 4 paredes, mas nós não temos nem a ideia de como eram as prisões naquela época. Não são como as prisões de hoje, cheio de mordomias, né? Mas as prisões naquela época eram em cárceres, eram feitos uns buracos fundos lá dentro, a pessoa ficava presa, um lugar frio, gelado, mas isso nunca impediu Paulo de fazer a obra. Assim como nós estamos fazendo hoje. Nós estamos aí, né? Estamos aí de acordo com as leis que nós temos que obedecer, porque todas as leis foram feitas pelo nosso Deus e foi feita pelo homem, e Deus os colocou lá e nós temos que obedecer. Estamos hoje assim, sem poder, né, estar nos templos glorificando ao nosso Deus, mas nada nos impede de glorificar o nome do Senhor. Nada nos impede de fazer a obra de Deus. Nós temos este meio de transporte, que é a internet, que é o WhatsApp, que nós podemos entrar em contato com muitas pessoas, chegar aonde, muitas vezes não, chegar aonde nós não podemos chegar. Através desta live, estou chegando em lugar que jamais eu imaginaria chegar. Eu posso chegar no Japão, eu posso chegar na Inglaterra, posso chegar em Portugal, na Itália, em todos os lugares, através deste transporte, né, que é a internet. Que Deus abençoe você que está ouvindo, que está assistindo este ensinamento da palavra de Deus. Abençoe a sua vida, abençoe a sua família e glorificado seja o nome do Senhor. Esta carta que nós estamos lendo, louvado seja o nome do Senhor, Deus querido e maravilhoso, aos Efésios, né? Esta carta foi escrita da prisão em Roma. Paulo estava em Roma. Está lá em Atos, capítulo 28, versículo 16 ao 31. Talvez entre 60 a 62 anos depois de Cristo. Paulo estava preso e muito perto de seu fim. Veja, Paulo estava próximo ao seu fim. E mesmo assim ele não deixou de fazer a obra. Não deixou de escrever cartas às igrejas. Paulo estava preso, muito perto do seu fim, quando escreveu Efésios. Tíquico é o portador de Efésios e Colossenses, viu? Está lá na carta, no
capítulo 6, versículo 21, e lá em Colossenses 4, 7. Onésimo é um companheiro de viagem de Tíquico e parece ser o escravo fugitivo de Filemão. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Meu amado irmão, meu querido irmão, se caso você tiver alguma dúvida no que você está ouvindo, no que você está assistindo, no que você está sendo lecionado esta lição, se você precisar, enviam alguma pergunta, alguma coisa, e na medida possível estaremos aqui transmitindo a resposta a você. A primeira lição deste trimestre, né, ela tem por objetivo apresentar a Epístola aos Efésios de forma panorâmica, né? Por isso, ao expô-la, nós temos que apresentar os grandes pontos da Epístola, conforme eles estão organizados no material didático da nossa revista, né? Louvado seja o nome do Senhor. E destinatário. Para quem foi destinada as cartas? Você sabe que quando a gente escreve uma carta, a gente está escrevendo para alguém. Tem destino, né? Nenhuma carta é escrita em vão e jogada ao léu. Ninguém jamais escreveu uma carta. Lembra antigamente, quando se escrevia a carta, mandava pelo correio, tinha o destino, destinatário, endereço, nome da pessoa. Você nunca escreveu uma carta e põe no envelope e jogava para o alto, seja para quem quiser. Não, tem um destino. E assim também a carta aos Efésios, ela tem um destino, né? Destinatário. Esta carta, fundada por volta, a cidade de Efésios, ela foi fundada por volta do ano 1050 a.C., né? E tornou-se num centro político, comercial e religioso. Da Ásia Menor, atual país da Turquia. Larissa Oliveira, Deus abençoe. Gracília Roth, Dinha, Ângela Brito, louvado seja o nome do Senhor. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo. Olha, presta atenção. Naquela época, veja bem, tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. 25 mil espectadores. E próximo dali, meus irmãos, ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Viu? Localizada na foz do rio Caister, do lado leste do mar Egeu, a cidade de Éfeso era talvez mais bem conhecida pelo seu magnificente templo. Viu? Ela era conhecida, viu? Ela era talvez mais bem conhecida pelo seu magnificente templo dedicado a Artemis ou Diana. Viu? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela era também um grande centro político, educacional e comercial, equiparado a Alexandria, no Egito, e Antioquia, da Pisídia, na Ásia Menor Meridional. Cidade, como tal, foi construída nas encostas dos montes Correço e Pion. Atualmente, o que mais se destaca no local é o enorme teatro, que fica de frente para o antigo porto e o mar. Construído originalmente no período helenista, esse teatro foi ampliado durante o governo de Cláudio e tinha, irmãos, capacidade para 24 mil pessoas. Foi ao teatro que uma multidão furiosa, presta atenção, foi no teatro que uma multidão furiosa arrastou 2 companheiros de Paulo, quando os ourives
causaram um tumulto por causa dos prejuízos do comércio de imagens de Artemis, Diana, né, para os romanos, decorrentes da pregação de Paulo. Viu? Quando Paulo pregou, e muita gente se converteu e parou de comprar imagens, e aí veio os prejuízos. Pregação de Paulo. Paulo não temia, irmão. Paulo era enviado. Paulo foi enviado pelo Senhor, glórias a Deus. Irmã Bárbara, Deus abençoe a sua vida, irmã Bárbara, sua família, viu? Jesus Cristo te dê saúde neste dia, viu? Glórias a Deus. E o tópico 2, tópico 2, aqui o subponto 2, a religiosidade em Éfeso, né? Da religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade, irmão, dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Artemis, né? Artemis, na mitologia clássica, a irmã de Apolo, filha de Leto e Zeus, equiparada com a Diana romana, a deusa Lua, que era uma caçadora e protetora da feminilidade. No entanto, Artemis, né? Atos 19, 23 ao 40, na nova, tem pouco em comum com o seu homônimo clássico. Ela era realmente uma deusa-mãe indiana, adorada na foz do rio Caister, muito antes dos gregos chegarem a Éfeso. Em Éfeso, Ártemis era a deusa da fertilidade. Sua comitiva no templo incluía sacerdotes, eunucos, assistentes e prostitutas sagradas. Veja, irmão. Oh, glórias a Deus. Nosso Deus tenha misericórdia, né? Prostitutas sagradas. Sua imagem, a imagem de Artemis, né? Louvado seja o nome do Senhor. A imagem de Artemis provavelmente era um meteorito. Era um meteorito. Os santuários de prata, bem como modelos de argila e mármore, podem ter sido réplicas do santuário primitivo. O Templo dos Dias de Paulo era uma das 7 maravilhas do mundo. Você vê? Era uma das 7 maravilhas do mundo. Ei, Jesus! A adoração da Artemis em Éfeso estendia-se para a Grécia, Gália, em Roma, e da Síria. Os nabateus do primeiro século, né, adoravam a divindade Atargates, que é equiparada a Artemis. Nos tempos do Novo Testamento havia um templo de Artemis em Gerasa. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o culto a Diana estava disseminado pelo Império Romano. Você vê como é que é as coisas. O culto a Diana estava disseminado pelo Império Romano. É possível que o alvoroço descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, tenha acontecido durante o festival anual da primavera, realizado em honra à deusa. Esse alvoroço foi liderado por Demétrio, que pode ter sido o chefe da Associação dos Artífices. E isso explicaria a sua proeminência na oposição aos pregadores cristãos. Viu? Alegando ruína financeira, o zelo religioso e a preocupação com o prestígio da cidade dos ourives, ele provocou a massa contra os crentes, viu? Argumentando que os pregadores cristãos ameaçavam a continuidade da prosperidade de Éfeso. Pelo contrário, irmão,
Quando a palavra de Deus vem, aí que vem a prosperidade, né? Quando a palavra de Deus vem na nossa vida, que entra na nossa vida, que entra na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, vem a prosperidade, né? A reação violenta do seu público mostra que eles levaram a sério a ameaça, né? E não é diferente nos dias de hoje, irmão. Tanto impedimento, coloca-se tanto impedimento para que a palavra de Deus não seja pregada, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E no subponto 3 está aqui a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses e, como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano. Atos 19, versículo 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19, versículo 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Capítulo 18, versículo 24 ao 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é maravilhoso, né? A igreja de Éfeso, irmão, ela foi muito bem estabelecida na doutrina apostólica. Viu? A igreja de Éfeso foi muito bem estabelecida na doutrina apostólica. É provável que o evangelho tenha sido primeiramente levado a Éfeso por Priscila e Áquila, um casal excepcionalmente dotado, né? O qual foi deixado lá por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 26. Paulo mesmo pastoreou essa igreja por cerca de 3 anos. Paulo foi o pastor dessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Depois de Paulo ter saído, Timóteo pastoreou a congregação, possivelmente por 1 ano e meio, em especial para reagir contra o falso ensino de uns poucos homens influentes, tais como Emineu e Alexandre, os quais eram provavelmente presbíteros nessa congregação. Olha aí, irmão, está vendo aí? Está vendo como é que é as coisas? Veja bem, após Paulo ter saído, Timóteo assumiu a congregação, né? E ele pastoreou a congregação. Para quê? Por 1 ano e meio, né? Para reagir contra o falso ensino de uns poucos homens influentes, Irineu e Alexandre, os quais eram provavelmente presbíteros nessa congregação. Aleluia. Todos os ensinos básicos, né? Todos os ensinos básicos lhe foram ministrados, porque jamais, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, 20, todos os ensinos básicos lhe foram ministrados, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atos 20, 27. Pelo teor e conteúdo da epístola de Paulo aos Efésios, observa-se que aquela igreja era espiritual. Viu? É interessante notar que, mesmo com tão fantástica equipe doutrinária, depois de 30 anos ou mais, Cristo deu ao apóstolo João a carta para essa igreja. Veja bem. Vocês estão vendo aí? Presta atenção. Pelo teor e conteúdo da epístola de Paulo, pelo teor, né? Pelo conteúdo da carta que Paulo escreveu aos Efésios, observa-se que aquela igreja ela era espiritual. É interessante notar que, mesmo com tão fantástica equipe doutrinária, viu? Depois de 30 anos ou mais, Cristo deu ao apóstolo João a carta para essa igreja.
indicando que as pessoas de lá haviam abandonado o seu amor inicial por ele. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Igrejas cheias do Espírito Santo de Deus, cheias de homens de Deus, homens cheios do poder de Deus, homens ensinando a palavra de Deus, professores da escola dominical, né? Cheios do poder, cheios do Espírito Santo, com sabedoria de Deus, ensinando, ensinando a palavra de Deus, e muitos ainda se deixam levar por ensinos, né? Ensinos de falsos profetas e abandonando, né? O primeiro amor, o amor inicial. Por isso, irmão, volte ao primeiro amor, volte a ser o que você era, volte a ter aquela dedicação à obra de Deus, volte a fazer o que você fazia antes. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Glórias a Jesus. Nossa irmã Ruth Carvalho, Deus abençoe a sua vida, a sua família, viu? Abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, estamos aqui engolindo seco, né? Estamos aqui num propósito da palavra do nosso Deus. E nós vemos aqui no último tópico, que é o tópico 3 da nossa lição, está aqui, tópico 3 da nossa lição, né? Nossa lição, que Paulo escreve esta carta aos Efésios. O subponto do tópico 3, né? Que fala sobre o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico. Glórias a Deus. Irmão Eduardo, Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o teu nome, meu querido. Glórias a Deus. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de ministério e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Aleluia! Quem está no universo é Cristo, Cristo Jesus. É Ele que controla todo o universo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, né? Tem que mudar, irmão, tem que mudar. Se Cristo realmente entrou, se a palavra realmente entrou em você, tem que haver mudança. Tem que haver mudança, viu? O evangelho é um evangelho de transformação, um evangelho de mudança. E destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Deus poderoso. Graça a vós outros e paz. Graça a vós outros e paz. Era uma saudação comum na igreja primitiva e que Paulo usa, né? Paulo ele usa em todas as suas cartas e aqui ele acrescenta: Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, porque deles vinha a autoridade com que Paulo falava.
bem como as bênçãos da graça e da paz a todos os cristãos. Aleluia. A conjunção e indica equivalência, ou seja, o Senhor Jesus Cristo é tão divino quanto o Pai. Viu? A conjunção e indica equivalência, ou seja, o Senhor Jesus Cristo é tão divino quanto o Pai. É interessante notar que, como o nome Efésio não é mencionado em todos os manuscritos antigos. Alguns estudiosos acreditam que a carta era uma encíclica, escrita com a intenção de que fosse circulada e lida por todas as igrejas da Ásia Menor, e que simplesmente foi primeiro enviada para os cristãos em Éfeso. Jane Cândida, Deus abençoe sua vida, sua família, seu esposo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é maravilhoso, poderoso, para nos dar saúde e nos dar prosperidade espiritual. Os primeiros 3 capítulos, irmãos, são inteiramente teológicos. Os primeiros 3 capítulos desta carta de Paulo aos Efésios são inteiramente teológicos, com ênfase na doutrina do Novo Testamento. E os 3 últimos são práticos. Paulo trata do comportamento cristão, né? Nos 3 primeiros capítulos da carta, Paulo oferece sua concepção sobre a unidade em Cristo. Nos seguintes três diz muito sobre o lugar da igreja no plano de Deus para levar a cabo esta unidade. Paulo busca, irmão, encorajar e admoestar os membros da igreja de Éfeso, lembrando-os a respeito das imensuráveis, viu? Das imensuráveis bênçãos em Jesus Cristo. Louvado seja o nome. Paulo, ele encoraja aquele povo, ele encoraja aquele povo, admoestando eles, né? Lembrando eles a respeito das imensuráveis bênçãos em Jesus Cristo. E por isso mesmo deveriam viver de maneira digna delas. Viu, irmão? Nós temos que viver de maneira digna das bênçãos de Deus. E são inúmeras, são imensuráveis. Hoje mesmo nós fomos abençoados. Olha que maravilha. Você abriu seus olhos, você está vendo, você está ouvindo, você está falando, você está de pé, você está respirando. Isso é uma bênção de Deus. Isso é motivo de glorificar o nome do Senhor. Quantos estão vivos, estão respirando, mas não pode ficar de pé, não pode caminhar, não pode fazer o que eu e você estamos fazendo. Por isso que isso é motivo de agradecer ao nosso Deus. Viu? A verdade, irmão, importante e enfatizada, é a igreja como o atual corpo espiritual e terreno de Cristo. Esta é a verdade. Viu? Importante e verdade. A igreja como atual corpo espiritual e terreno de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui para o nosso término da nossa lição. Estamos caminhando para o término da nossa lição. Estamos aqui no segundo subponto do tópico 3. A mensagem de Efésios, ela gira em torno de 2 temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, né? A cabeça, a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceiro,
a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. E quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E em quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade e na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Glórias ao nome do Senhor. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez, do que se espera que a igreja faça. Viu? Tudo que Deus fez é o que ele espera que a igreja faça. A ideia, irmão, chave de Efésios é a reunião de todas as coisas em Jesus Cristo. Cristo é o centro em que se unam todas as coisas e o laço que todo o liga a Cristo. É o cabeça do corpo. E o Espírito Santo, a sua força vital. Por assim dizer, o corpo funciona por meio do uso fiel dos diversos dons de seus membros, concedidos de maneira soberana e única pelo Espírito Santo a cada cristão. Presta atenção. O corpo funciona por meio do uso fiel dos diversos dons de seus membros, concedidos de maneira soberana e única pelo Espírito Santo a cada cristão. Outros temas importantes incluem as riquezas e plenitude das bênçãos para os cristãos. Paulo ele escreve a respeito da riqueza de sua graça, das insondáveis riquezas de Cristo e da riqueza da sua glória. Paulo demonstra a nós cristãos a sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo nos exorta para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, até que cheguemos da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo nos exorta a isso, para encher-nos do Espírito Santo. As riquezas que eles têm em Cristo são baseadas em sua graça. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Viu? As riquezas que eles têm em Cristo são baseadas em sua graça. Louvado seja o nome do Senhor, nosso irmão Emerson Rocha. Deus abençoe sua vida, meu querido, meu amado irmão, pastor Emerson Rocha. Irmão Kennedy Daniel, Deus abençoe sua vida, irmão Kennedy. Viu? Quero você hoje, às 18 horas ali conosco, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, na congregação. Deus maravilhoso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. As riquezas que eles têm em Cristo, irmão, são baseadas em sua graça. Sua paz, né? Sua vontade, seu prazer e seu propósito. Sua glória, seu chamado, sua herança, sua força e poder. Viu? E além do mais, o seu amor, né? E o fato de detê-los criado em seu Espírito Santo, a sua oferta e sacrifício e sua armadura. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele é maravilhoso, Deus ele é tremendo, Deus continua nos abençoando, né? Que Deus continue abençoando a nossa vida. E a conclusão da nossa lição, ela diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus, né? Que é a graça. Suas exortações nos impele a viver em santidade e alicerçados em Cristo, né? A cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Meu irmão, para que
Para quê? Para que existe a igreja? Para que existe a igreja? Qual é a sua verdadeira função no plano de Deus? Eu estou perguntando para você. Para que você existe? Você é a igreja. Qual é a sua verdadeira função no plano de Deus? Onde intervém a igreja neste propósito de trazer uma nova unificação a um mundo desunido? A carta aos Efésios traz resposta como uma das frases mais importantes do apóstolo Paulo. Aí vai a resposta. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja tem que ser as mãos para a obra de Cristo, pé para correr atrás dos que se desviam, uma boca que fala por ele, um instrumento e um corpo pelos quais pode operar. Efésios nos instrui que Cristo é um instrumento de Deus para a reconciliação e que a igreja é instrumento de Cristo para essa reconciliação. Eu, você, nós somos a igreja de Cristo. Olha, presta atenção. Veja bem, as nossas mãos. A igreja, ela tem que ser as mãos, viu? Tem que ser as mãos para a obra de Cristo. Viu? A igreja, eu, você, nós somos as mãos para a obra de Cristo. Nós somos os pés para correr atrás dos que se desviam. Viu? E nós somos a boca que fala por ele. Viu? E nós somos um instrumento e um corpo pelo qual é operado o poder de Deus. Viu? Efésios nos instrui que Cristo, o instrumento de Deus para a reconciliação, e que a igreja é o instrumento de Cristo para essa reconciliação. Eu, você, nós somos o instrumento de Cristo para essa reconciliação. Olha, irmão, olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que privilégio que eu e você nós temos de ser o instrumento de Cristo, de ser a ferramenta de Cristo para essa reconciliação. Glórias ao nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Deus em Cristo Jesus continue abrindo a sua mente, o seu intelecto, abrindo os seus olhos espirituais, abrindo a sua mente para que você adquira mais conhecimento, viu? Da palavra de Deus. Busque mais a Deus. Muitas vezes, irmão, nós oramos. Quantos, irmãos, não oram? Quantos oraram antes deste período que estamos passando, pedindo a Deus mais tempo para servi-lo, pedindo a Deus mais tempo para adorá-lo, pedindo a Deus mais tempo para poder meditar na palavra de Deus. E aí está. Agora você tem todo o tempo. Você que está em casa, você tem todo o tempo para adorar, para louvar, para ler as Escrituras, meditar e aprender muito mais de Deus, buscar mais a Deus. Busque ao Senhor, busque mais ao Senhor. E logo, logo estaremos de volta. Oh, glória a Deus. Retornando ao nosso templo, à nossa casa, casa aonde o Senhor Deus, Ele consagrou para manifestar o seu poder, a sua graça. E por enquanto vai trabalhando, vai fazendo a obra de Deus, vai fazendo as suas lives, viu? Emerson Rocha, Deus é contigo, meu querido. Deus é com a sua família, com a sua esposa. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe irmã Recassiane, Kennedy, Daniel. Deus abençoe sua vida, viu? Louvado seja o nome do Senhor, irmã Jane. Glórias a Deus, irmã Ruth Carvalho. Louvado irmã Bárbara, irmã Larissa, Gracília Rodrigues, lá no Piauí. Glórias a Deus, abençoe sua vida, Gracília, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ângela Brito, irmã Gracília, lá em Piauí, está conosco também assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Nosso irmão Isaías Mendonça, Dinha Campos, glórias a Deus, pastor Leonildo, irmã Larissa Oliveira, pastor Leonildo, Deus abençoe a vida do Senhor.
a sua família em Cristo Jesus. Irmão Laudelino Souza está assistindo, glórias ao nome do Senhor. Nosso irmão Eliseu, Deus abençoe sua vida, Eliseu, em nome de Jesus Cristo. Irmã Rê, o seu livro está aqui, viu, irmã Rê? Louvado seja o nome do Senhor, você ganhou o livro, viu? O livro é seu, louvado seja o teu nome, nome do Senhor. Irmã Débora Silva, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vou estar orando, agradecendo ao Senhor por esta parte da manhã, por este período que passamos na presença, adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, e agradecer a todos, né? Divulgue esta live, né? Envie aos seus... Logo mais às 18 horas, estaremos ali numa live, e convido você para ouvir. Estaremos ali pregando a poderosa palavra do Senhor e louvando a Deus para a glória do nome do Senhor. Deus maravilhoso. Vamos orar, agradecer a Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, que eu vou estar orando por você nesse momento. Irmão João Gabriel, né? Deus abençoe João Gabriel também, que está assistindo, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e maravilhoso, Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, agradecemos ao Senhor pela nossa vida, agradecemos ao Senhor pela nossa saúde. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa cada um dos teus filhos que estão necessitando, Senhor, de uma bênção da parte do Senhor. Alcança cada um. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza, os nossos erros, as nossas fragilidades. Reconhecemos também que o Senhor é o único Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder do universo. Reconhecemos também, Senhor, que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Reconhecemos, Pai, as nossas necessidades e que o Senhor nos supre segundo a sua vontade. Abençoa, Senhor, a nossa família, a nossa casa, abençoa os nossos filhos. Irmão Gilson Terra também, abençoa a sua família. Irmão Gilson Terra é Galgal, aleluia, glórias a Deus. Oh, Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Abençoe a sua família grandemente. Abra as portas, Pai, para que todos possam estar trabalhando, suprindo as suas necessidades físicas, né? Suas necessidades materiais que todos nós temos. Que o Senhor venha abençoar este país, venha abençoar os nossos governantes, em especial o nosso presidente, dando a ele sabedoria para poder lidar com tudo que está acontecendo. Abençoa o nosso pastor, José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor setorial, suas famílias, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia maravilhoso na sua presença. Dê saúde, Senhor. Saúde a todos, Pai. Saúde, Pai. É o que nós precisamos, de muita saúde. Precisamos muito, Senhor, de saúde para estar buscando a tua presença a cada hora, a cada dia, a cada momento, a cada minuto, Pai. Isso que está acontecendo está nas mãos de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, irmão, a igreja está passando, a igreja está vencendo. A palavra de Deus diz que quanto mais o povo era afligido, mais a igreja crescia. Mais a igreja crescia. E nós estamos crescendo na graça. Estamos crescendo cheio do poder de Deus. E quando nós voltarmos, nossa, o primeiro culto vai ser glorioso. E o primeiro, segundo, terceiro, todos os cultos vão ser cheios da presença do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe, pastor Kelson Pereira, está assistindo também, abençoe sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, agradeço a todos que estão assistindo para a glória de Deus. Receba a bênção. Aleluia. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam para todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Bárbara Santana, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, viu? Deus está dizendo, Deus diz para você, Bárbara, a hora é agora. É agora, é a hora, viu? É a hora. É agora, em nome de Jesus. Deus diz, tudo que vier à tua mão, faça, viu? Que Deus é contigo. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Jesus Terra, Deus abençoe, em nome de Jesus.
Cláudio Santos está assistindo também. Cláudio, Deus abençoe, Cláudio. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.